Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos em mais um dia de trabalho. Hoje já iniciamos aqui a 19ª sessão ordinária da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Parques, da sessão legislativa de 2019, do segundo semestre. Nós temos aqui hoje, na pauta, requerimento número 032/2019, proposição da vereadora Raimundo Nascimento Rodrigues, e requer ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providências para a recuperação de alguns pontos críticos e saneamento das laveiras da vicinal 10 norte deste município. Temos também o requerimento número 033/2019, proposição da vereadora Marcelo de Rocha Ribeiro, e requer ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providências para a construção de 2 lombadas e uma faixa de pedestre na travessa da Esperança Centro nesta cidade. Temos também o requerimento número 036/2019, proposição da vereadora Edna Santos e vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providências para a recuperação das estradas e dos ramais das chagas da vicinal do Anjo neste município. Também temos o requerimento número 030/2019, proposição da vereadora Edna Silva Santos e vereador Gilberto Matias Rodrigues, que requer ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providências para a recuperação do ramal e chácara e dar acesso à família do senhor João Branco no travessão do Anjo neste município. Também para votação o requerimento número 031/2019, proposição dos vereadores José Sanders e Marcos Monteiro e Edson Silva, que requer ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providências para a limpeza geral e encerramento e recuperação das laveiras da vicinal da 60 e seus ramais neste município. Também temos o vice aqui do projeto, e excelentíssimo presidente Gilberto Matias Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores de Plagas. O município de Plagas, representa por sua prefeita, senhora Leila Raquel Possimose, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência em encaminhar o projeto de lei número 274/2019, que dispõe sobre a criação do projeto Fatura Agrícola Mecanizada do município de Plagas e de outras providências, sendo urgente e indispensável o aprovo legislativo ao presente projeto de lei. A oportunidade renova o voto de estima, consideração atenciosamente Leila Raquel Possimose, prefeita municipal. Então, temos aqui a palavra de hoje, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, agradecer a presença do seu carinho que sempre nos acompanha, ao seu João, presidente do PC também, presidente da casa, professora Maisete, Gestinai, Luiz Vereador Henrique, que sempre nos acompanha também, e a todos que se faz presente aqui também, em mais um dia de trabalho, meu amigo Anselmo, que sejam todos bem-vindos aqui nesta casa. Todos vão usar também a tribuna. Então, para o uso da tribuna, o vereador Evandro Machado. Bom dia a todos. Senhor João, presidente, cumprimento a senhora diretora, em nome da massa, cumprimento todos os colegas presentes, em nome da vereadora Raimundinha, cumprimento todos os parlamentares presentes. Senhor presidente, nós temos muito trabalho, nós temos de luta, onde a gente tivemos ontem na sala do canal, todo convidado para a sua ela no ponte, a comunidade convidou a gente estava presente. E essa semana temos a expectativa que as marcas também vão para a região do canal, e também para a Vila da Vila, onde vai ter os grandes desfiles do município de Plagas, na nossa unidade. Desfile de todo destino. Em nome de todo parlamentar, o Gilson Macedo manda organizar todas as unidades do município, onde vai haver o desfile. Muito obrigado, a gente vai hoje é isso. Obrigado, vereador. Tenha um bom dia. Com a palavra da tribuna, da vereadora Raimundo Nascimento Rodrigues, do PSC. Meu nome é Santos, cumprimento a vice-diretora, em nome da vereadora Edna, cumprimento os demais disse, em nome do senhor João Lopes, presidente do PSC, cumprimento a todos que estão presentes nessa sessão de hoje, nesse início de trabalho. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, por ter nos possibilitado de estar aqui partilhando, dialogando os trabalhos desenvolvidos nesse município e fazendo planos para trabalhos a serem realizados durante a semana. Estive na sexta-feira, na Escola de Vargas, vicinal 10 Norte, unidade Terra Prometida, juntamente com o instrutor do programa Garoto com Bola, desde iniciativa do vereador José Sanders, em que estivemos lá implantando também esse projeto. Uma comunidade bastante populosa, muitos jovens, e percebe-se que é necessário, é urgente, é para ontem, que façamos um trabalho bem eficiente com os nossos jovens. Uma vez que, atendendo à demanda desses jovens, teremos uma sociedade promissora, menos violência, sem menos violência. No entanto, são 22 jovens, adolescentes, que também não está sendo atendido lá naquela comunidade. É distante da faixa, da beira da rodovia, mas que é bastante populosa e que há uma necessidade de desenvolver trabalhos voltados a esses adolescentes. Portanto, a comunidade participou, os pais participaram, uma vez que não é simplesmente jogar futebol. Tem todo um processo socioeducativo com esses jovens. Estamos trabalhando em parceria com a escola e com o projeto, porque há necessidade, porque às vezes nós temos os nossos adolescentes com bastantes habilidades esportivas, mas na escola não se interessa tanto. E lá na Vila do 10, que já é desenvolvido esse trabalho, a gente percebeu uma grande diferença dos nossos adolescentes que fazem parte do projeto. Fazemos todos uma apresentação do projeto e explicamos
as razões, a justificativa e o objetivo do projeto. E que, se porventura eles não viessem a cumprir, que a gente, quando a escola vereador José Frederico, iria incentivar eles porque não estavam vendendo frutos na escola. Então, assim, com os nossos adolescentes temos que ter habilidade. Ora elogiar, ora fazer chantagem, para que se alcançamos o objetivo, então deu certo. Esperamos que lá no final da escola de Getúlio Vargas também dê certo. Acompanhe o trabalho daqueles adolescentes, daquelas professoras, na parte de coordenação pedagógica, e a gente percebe a dificuldade que nós temos com os nossos adolescentes, até porque nosso ambiente escolar ele acaba sendo menos atrativo do que as furias que tem externamente. Então nós precisamos, de uma certa forma, estar atraindo para despertar nele a parte de aprendizagem. Portanto, a comunidade a receber o vereador José Frederico, a receber o projeto muito bem, ficaram bastante empolgados e cobrei a eles que façam acompanhamento. Não é simplesmente mandar os seus filhos a participar do projeto. É necessário que a comunidade, principalmente os pais dos nossos adolescentes, também acompanhem esse trabalho que será desenvolvido com eles. Tive também a homenagem ao presidente Gilberto Matias, festejando uma festa tradicional daquela comunidade, festa muito boa, que reúne vários esportistas e família também. Então, é uma tradição muito bonita daquela comunidade. Parabenizo a comunidade, na pessoa do senhor Gilberto, pela organização do evento. É um evento que está sempre chamando a atenção desse município. Todos os anos tem essa festa, não sei se é devido à premiação aos nossos colegas aí que faz parte do esporte, mas que é um evento bastante atrativo, que é tradicional no nosso município. Portanto, parabenizo a comunidade também pelo evento realizado lá. E sempre fico contente quando eu vejo as comunidades se organizarem para realizar seus eventos. Isso significa que ainda há a possibilidade de fazer um trabalho em parceria, de fazer um trabalho bem organizado com as comunidades. Quero levar aqui meus parabéns ao secretário de Educação, a pessoa do Marcelo, pelas entregas dos equipamentos na Escola 221. Acredito que nessa semana já será na Escola 209, na Escola 10, os equipamentos que a Copa de Técnica venha a melhorar o trabalho da Secretaria, das escolas, o trabalho de assessoria pedagógica também. Na parte de impressora, na parte da internet, uma vez que a nossa escola da Vila do Dente já faz parte do programa Brasil Conectado, é uma internet super excelente e só estamos precisando do auxílio do André para que venha expandir mais esse sinal na nossa escola. Mas dizer que é uma internet de qualidade. A gente ficava pensando que às vezes a propaganda é muito bonita, talvez na prática não seria conforme a propaganda. Mas posso dizer, com a experiência, como a utilizar, que é uma internet de qualidade que a nossa escola agora tem, e só precisa agora expandir para os demais funcionários, para que a gente possa ter o auxílio pedagógico desse meio de comunicação, que é a internet, que vem nos favorecer, melhorar a qualidade do nosso trabalho. As nossas experiências são excelentes, mas com a modernização, com a evoluir, precisamos estar informados, porque senão a gente acaba sendo aquele funcionário ultrapassado. Precisamos estar acompanhando a evolução, porque os nossos adolescentes acompanham dia após dia. Então nós, como professores, coordenadores pedagógicos, também precisamos estar acompanhando a evolução desses adolescentes, porque senão a nossa escola passa a ser uma escola sem sucesso, porque não atrai de forma nenhuma, nosso trabalho não vai atrair, não vai despertar o gosto pela aprendizagem dos nossos adolescentes. Portanto, parabéns à gestão municipal, parabéns ao secretário de Educação por esse esforço que está fazendo, essa ampliação, esse melhoramento na parte pedagógica do ensino. Então, o que eu tinha para hoje é isso. Convidar mais uma vez aqui o povo que aqui se faz presente para a frente da comunidade de Santa Rosa também. Já falei o objetivo, tiveram o seu objetivo e depois lançaram a sua programação. Portanto, vale a pena participar, contribuir com o objetivo daquela comunidade, que já será agora no sábado próximo. Portanto, estejam todos convidados e vamos lá prestigiar, colaborar com aquela comunidade que é pequena, mas que é organizada e que está cada dia mais organizada seus eventos. E desejo uma boa semana de trabalho a todos nós e um bom retorno das nossas vagas aqui nesse da zona rural e vamos continuar trabalhando. Uma excelente semana de trabalho. Obrigado, vereadora. Então, bom dia. Queremos aqui também registrar a presença do ex-vereador Orlando Messias, secretário de administração, que se faz presente, o professor Mara também, que nos acompanha, nosso amigo Celso Lemos, que sejam aí todos bem-vindos também em mais um dia de trabalho. Dando continuidade para o uso da tribuna, a vereadora Edna Silva Santos, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia a todos, saudar a mesa a pessoa aqui do vereador Evinho e, em seu nome, estender os meus cumprimentos a todos os presentes. Agradecer a Deus por mais um dia, com saúde, com vida e na expectativa de que faremos algo para essa sociedade que não espera muito de nós. Então, eu gostaria aqui de pontuar algumas ações feitas durante a semana. Uma das realizações que tivemos essa semana foi muito importante. Reunimos com representantes de quase 100%, de todas as comunidades. Fizemos um encontro de lideranças ali no Barracão da Igreja Católica, discutindo o problema da nossa comunidade. A gente, muitas vezes, não consegue chegar em todas as comunidades. E o vereador, como eu tenho sempre colocado aqui, ele não é o vereador da comunidade A ou da comunidade B. Isso é o meu entendimento. Então, às vezes sai mais fácil, ou mais importante, quando a gente organiza, planeja e chama as comunidades para sentar e discutir a situação social, a situação política que a comunidade passa. Então, realizamos um grande encontro e foi muito proveitoso. Eu queria aqui, presidente, também falar, já que hoje é o momento oportuno, do projeto 274, que vai entrar em votação, e que eu considero muito importante, que se trata da regulamentação da patrulha agrícola. E, ao mesmo tempo, eu queria aqui questionar, porque um funcionário me procurou, um funcionário efetivo, que trabalha nessa patrulha, e que foi afastado do seu setor. Ele é um funcionário que trabalha com a patrulha, e que foi afastado, e, consequentemente, o seu salário efetivo baixou. Ele se encontra parado, enquanto o outro funcionário está no seu local de trabalho. Eu procurei a prefeitura, protocolei o ofício pedindo informações reais, porque não adianta só a gente ouvir e dizer se é verdadeiro ou não, mas está aqui o ofício que eu protocolei, pedindo, então, informações sobre essa situação. Por que isso? Eu não sou contra, de nenhuma forma, o trabalhador contratado. Porém, o trabalhador efetivo, ele tem que alegar suas razões para que ele seja afastado do seu posto de trabalho.
Se tiver que afastar, tudo bem, mas com uma justificativa por escrito, que se aplica, para isso tem um PAD no município, onde vai passar por toda uma avaliação para que esse funcionário possa ser, talvez, punido, julgado, sei lá. Né? Então não se afasta um funcionário assim simplesmente, sem que não tenha nenhuma justificativa. Porque isso é o dinheiro público que está indo pelo ralo. E a gente já está ouvindo o clamor do povo. Então, em relação a isso, está aqui o ofício, e que depois a gente possa estar cobrando, já faz alguns dias, né, que eu pedi explicação, e até hoje não recebi nenhuma resposta. Falar também, já que eu estou fazendo as cobranças, do projeto, né, do abastecimento de água lá do Macuã. Tem mais de mês que esse projeto está parado. Eu fui lá, depois fui de novo e continua parado. O vereador Sandenei também está fazendo um acompanhamento lá, não sei se ele tem algo a dizer, mas até onde eu acompanhei, o projeto está parado. Eu tenho um projeto aqui na mão, todo o projeto, depois eu posso até disponibilizar, se alguns dos vereadores assim preferir. O projeto está aqui. A informação que eu tive oficial do gabinete, o dinheiro foi passado 100%, já foi repassado, e o projeto se encontra parado. Aquela comunidade que tanto necessita dessa água de qualidade e o projeto está parado. Eu estou cobrando por quê? Porque se já foi repassado o dinheiro, a gente precisa cobrar. O ex-deputado Zé Geraldo está passando por aqui nesse final de mês, vem aqui fazer uma visita, fazer uma reunião, e exigiu que a gente fosse lá para verificar a realização do projeto, como está. E eu disse para ele que eu oficializei, mas até o momento eu não recebi nenhuma resposta em relação ao projeto de abastecimento de água. É preciso que a gente cobre, né? Não só eu, mas eu quero solicitar aqui os novos colegas que possamos também estar cobrando essa resposta do ofício, para a gente saber o que está acontecendo, ou o que aconteceu com esse recurso, que já saiu, já foi investido, e o projeto não foi concluído. Mais de R$250 mil. Eu queria também, ainda falar, também que a gente fizesse um acompanhamento, uma cobrança sobre a questão do transporte escolar. Eu estive, semana passada, durante 2 semanas, recebendo muitas cobranças em relação ao transporte escolar. E a gente precisa, então, verificar se realmente, né, vereadora Raimunda, também está num local onde tem muitas rodas de transporte escolar, recebendo áudio, recebendo mensagem de mãe de aluno, de pai de aluno, aonde exige o freio dos carros. Tem áudio aqui comigo, e eles falam o seguinte: eu exijo que pelo menos o carro tenha freio. Uma mãe de aluno fala isso. E aí nós aqui somos mãe, nós somos pai, nós temos filho, e ninguém quer que o seu filho seja conduzido num veículo que não tenha freio. O motor exposto, tem ônibus escolar que o motor está exposto. Pode correr o risco de uma criança cair, se machucar ali. Então, quando eu cobro com o básico direito, que é o direito do aluno, e são os cuidados básicos, porque um carro sem freio, ele não pode transportar. Eu tenho muitas mensagens aí, às vezes a gente não coloca, porque é muito ruim, está expondo, está colocando o áudio dos outros, tá? Mas a gente recebe muita cobrança nesse sentido, e é o dever mesmo dos pais cobrarem, e é o nosso dever cobrar de quem é competente a fazer. E esse eu acho que o momento da tribuna é o momento que, com muita responsabilidade, a gente precisa fazer essas cobranças. A gente precisa fazer essas cobranças, porque senão, muitas vezes, as coisas não acontecem sem cobrar. Certo? Então, para hoje era isso, eu gostaria de agradecer e dizer que vamos sim estar cobrando aquilo que precisa ser cobrado. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, vereadora. Bom dia. Também queremos agradecer aqui, registrar a presença nosso amigo Borracha, nosso amigo Cantão, que se faz presente, nosso amigo também Luiz Santos, Carequinha, Tio Guina, o pastor Antônio também, que se faz presente aqui, Altarai, sejam todos bem-vindos neste dia. Também para o outro tribuna aqui, eu já ia convidar o vereador Marcelo Rocha Ribeiro, do Democratas. Bom dia, senhor presidente. Seu nome eu quero cumprimentar a mesa. Quero aqui, em nome do nosso vereador Raimundo, que acompanha a mesa hoje, cumprimentar os demais dirigentes da casa. Em nome do ex-vereador Nico, cumprimentar os públicos que faz presente. Cumprimentando assim, nosso secretário de administração. Eu acho que o Orlando esse ano vai disputar o título aí com o Catarina, né? O Orlando toda segunda-feira, vamos lá com a sua presença. Esse sempre bem-vindo dessa casa, viu? Ex-vereador também hoje, secretário de administração. Nosso doutor Mara, também nosso chefe do mercado municipal, também com a sua presença. Tibinho, amigo Careca, Papagaio, nosso amigo Jefferson. Marizé também, quarta ou segunda, tá na briga aí. Está sentindo, isso é importante porque acompanhar o trabalho da municipal. Assim como os demais colegas, a gente se faz agradecer a Deus pela semana que nos deu. Estivemos hoje ali no evento nacional do Donato, onde no evento da comunidade, do presidente dessa casa, tivemos mais vereadores, vereador Evaldo, Raimunda, vereador Elinho, vice-prefeito. Estivemos ali prestigiando aquele evento. A doutora Mara estava ali com o secretário de Meio Ambiente do Náutico. Então foi um evento muito bom, agradável, ambiente familiar. Então a gente pôde ver a quantidade de pessoas que tinham naquele local. Então, parabenizar o senhor presidente pelo aquele evento da comunidade, o sucesso que teve. Parabenizar o nosso secretário de Educação, assim como a nossa prefeita, que nessa semana, estivemos na Vila 21, onde ele estava eu, o vereador Elinho, o vereador Sandenei, acompanhando o secretário de Educação na entrega de materiais para a fanfarra, irá ali tocar dia 7 de setembro. Também entregando uma impressora para a Secretaria da Escola e para facilitar os trabalhos, e a gente viu a felicidade daquela equipe pedagógica ao receber aquele material. Então isso é importante, isso melhora sem sombra de dúvida a qualidade do trabalho de educação ali naquela vila. Estivemos essa semana acompanhando os trabalhos, todo depois da semana, na Vicinal do Lama, estive lá no sábado, agora à tarde, passando o time do vereador, e ali já foram feitos mais de 30 quilômetros de recuperação. E lá eu tive a sorte de não faltou óleo, viu, graças a Deus, e não teve interrupção. Então o serviço foi feito muito rápido. Quero parabenizar o irmão ali, que é o Adenil, que foi o patrulheiro, que fez um serviço muito rápido, sábado, terminando a conclusão de todos os ramais, foi patrulhado a vila, local onde nunca tinha passado patrulhar, que era 5 km no final, vereador. A gente fez lá na sexta-feira, seguiu de mais de demoradores, e a gente colocou o vereador à disposição para que fizesse o trabalho ali conforme eles quisessem. Então, o time da sábado estava muito contente. Em parceria com a comunidade, estamos ali com 14 coelhos colocados nos locais e baixões, onde nosso amigo Papagaio tem muito trabalho lá nas próximas semanas, onde estaremos colocando.
E dizer que o rolo, né, a conclusão do rolo, senhores, o rolo está no ensinando lama, né, e não está lá para enfeite, né, o rolo irá trabalhar, entendeu? E a gente gostaria de, os que foram lá filmar, os que criticaram, que fosse lá também quando nós estivermos fazendo o trabalho. Eu faço questão de levar, até no meu caso, se quiser ir com a gente, qualquer vereador, qualquer pessoa da comunidade, eu faço questão para que possa acompanhar o trabalho que será feito ali. Eu não tenho sombra de dúvida de que o que estamos fazendo ali, o povo está ficando contente, e sem sombra de dúvida está acreditando no nosso trabalho, está acreditando no trabalho da senhora prefeita. Da mesma forma, iremos estender para o Vicinal dos Goianos, iremos estender para o Vicinal também do São João. Amanhã, na terça-feira, estarei ali na Vicinal do Perim, onde já mandei convite hoje, estaremos convidando todas as pessoas que moram ali, para que possamos estar discutindo e buscando uma solução para a recuperação daquela estrada ali também, o mais rápido possível, porque está em péssimas condições. Firmamos uma parceria com o nosso amigo Osmar, onde já está trabalhando ali na comunidade Água Boa, onde estava totalmente fechado, e ali um trabalho em parceria, o prefeito cedeu as obras, o morador entrar por outra parte, e o serviço está sendo feito. Parabenizar você, vereador, que está começando um belo trabalho no 135 Sul. Então, gente, enquanto o povo está em redes sociais, estão perdendo tempo, fazendo uma política de fofoca, política de crítica, nós estamos achando um pouco que nós estamos andando no município, estamos fazendo o nosso trabalho de outra forma, que é levando benefício, que é ouvir a comunidade, e fazendo o que o povo realmente quer. Eu tenho certeza que esse povo que está fazendo a política do fala, da fofoca, eles estão cansando. Eles estão cansando porque eles estão batendo e nós continuamos trabalhando. Mas quanto mais baixo, mais as coisas acontecem. Então, isso tem sido importante e tem nos dado uma injeção de ânimo muito grande de que não podemos parar e temos muito a fazer. O vereador Paulo de Piloto está com a do Planalto, o povo ali está esperando ansiosamente. Então, senhores, colocar também uma pauta aqui, senhor presidente, no Senado Federal da Zona Enquete, né, onde nós, cidadãos paraenses, cidadãos placaenses, podemos estar votando para que possamos chegar ao tão sonhada criação do nosso estado de Tapajós. Eu já fui lá, já tive o voto lá do Sim, né, porque a gente é um desses sonhadores, para que esse estado possa diminuir, e as políticas públicas possam chegar com mais facilidade aos nossos moradores, aos nossos munícipes. Outra pauta importante, senhores, que estaremos discutindo com esse vereador Raimundo, com o vereador Elinho, que na segunda semana de setembro, vereadores, precisamos ir até Belém, estamos recebendo muitas cobranças no sentido de luz para todos. Luz para todo o município pagou, e nós somos os agentes de cobrança desse povo até Belém. Cada vez que estivemos lá, a gente conseguiu destravar algumas obras. Temos tido uma parceria muito grande da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que é quando a gente protocola o pedido de licença. A gente tem uma agilidade muito grande por parte do secretário de Meio Ambiente que está aqui, assim também como do seu engenheiro, que é fazer a parte do licenciamento para que a obra aconteça. Então, nós tivemos lá e colocaram alguma dificuldade de umas licenças que são emitidas através do IBAMA, né, que é em Brasília, que são essas redes onde vão fazer divisa com as áreas indígenas. Então, nós precisamos ir lá, pegar o protocolo desse pedido de licença deles, trazer até o nosso secretário municipal, para que possamos destravar, levar outras demandas de energia que surgiram. Então, na segunda semana de setembro, se Deus quiser, estaremos indo até a Rede Selmas para que possamos fazer essa cobrança o mais rápido possível. E quando se fala da patrulha agrícola, iremos falar desse projeto hoje, onde é tirado o direcionamento de dinâmica de trabalho, de forma que será reduzida, a gente recebeu uma cobrança de associação ali da Lagoa Grande, onde foi entregado a patrulha agrícola do então deputado estadual Márcio Miranda do Bem, que deu uma emenda dele, e a associação dos problemas públicos não foi entregue nem documento para aquela associação, porque quando nós recebemos algo como fiel depositário, nós temos que ter um documento de responsabilidade, que aquela associação é responsável daquele bem, tem que ter uma forma de contrato, uma forma de cessão de uso para eles. Isso não é uma questão que a gente foi procurar. Estarei procurando o setor jurídico da prefeitura, o doutor Márcio, o doutor Israel, que tem sido parceiro da gente, para que possamos regularizar essa situação ali com aquela associação, até com respaldo do próprio executivo, porque se a associação está com a marca está usando, eles precisam de fato ter um documento que coloque as exigências de como eles têm que trabalhar. É fiel depositário, eles são fiel depositário daquela marca, e que se um dia você querer, tem que ter as funcionantes. Então, senhores, no decorrer dessa semana estaremos aí andando no decorrer desse município, que é o que nós temos feito muito, e acima de críticas, acima de opções políticas ou partidárias, nós temos feito um trabalho de respeito ao direito de cada cidadão, ao direito de vir, e temos feito o nosso trabalho sem tentar definir imagem de ninguém, mas levar um trabalho, só encerrando o presidente, levar um trabalho sério, um trabalho que o benefício realmente vai de encontro com a necessidade. Porque quando eu não conseguir mais fazer política com ações, fazer política com trabalho, que eu precisar estar fazendo política através de perseguição, através de disse-me-disse, através de fofoca, esse momento chegar o momento em que eu não quero mais poder fazer parte da vida pública, porque o homem público não foi feito para fazer trabalho voltado a isso. Então, quero aqui agradecer ao presidente, excelente semana, a todos os novos vereadores, e assim também como o público presente. Obrigado, vereador, e um bom dia. Justamente também, queremos agradecer a presença do secretário de Ambiente, do Hidalgo, também a presença do nosso amigo Eleição, Maninho, que se faz presente, também a presença do vice-prefeito, Fernando, que se faz presente aqui nesta manhã. Também gostaria de falar aqui, o vereador Deus, eu queria falar antes da noite, mas tem um problema que se acidentou, que não saía, mas não dá no momento. Então, com a palavra para o outro o vereador Deus pedir do seu delegado. Bom dia, vereadores, e ao público que está aqui presente, bom dia. Eu até, vereador, aqui nem queria usar de monta, você não usar, mas entendi que as palavras do vereador Marciano foram direcionadas a mim, apesar de não sou meu nome, mas não sou leigo, como o vereador sempre fala, a ponto de não entender essa situação, vereador Marciano. Se eu parar de fazer fiscalização, aí eu estou falhando com o meu trabalho aqui de vereador. Eu entendo que, em primeira mão, o trabalho de vereador é fiscalizar. Requerimento é bom, vereadores fazem requerimento, onde tem suas bases, em qualquer local do município. Eu tenho feito vários requerimentos, assim como Vossa Excelência, todos os vereadores é bom a gente fazer requerimento, tentando onde a gente faz um requerimento, que a gente está com a intenção de ajudar algumas pessoas naquela comunidade. Mas nem sempre os requerimentos são atendidos. Esta semana, que passou agora, a Jaqueline, assessora de comunicação, acho que alguma coisa assim do governo, não sei direito qual a função dela, postou alguma coisa, máquina trabalhando, na vicinal do 235 Norte, 2017, 2018, 2019, eu fiz requerimento. O vereador Elinho sempre cobrou na tribuna, sempre meu parceiro de cobrança. Até falou na penúltima sessão
Está arquivado aqui o vídeo dele, a ata, onde ele cobrou pela vicinal, dizendo que o requerimento era do vereador Nelson. Agora, porque eu fiscalizo, estou mostrando com provas os roubos da prefeitura, aí desvia até o foco do meu requerimento, vereador. Mas esse é meu papel, investigar. E vou dizer mais para você, eu estou indo hoje a Itaituba, essa semana eu fui ameaçado na estrada, quero que todos saibam, um cidadão me acompanhou de moto e me ameaçou na estrada. Não estou jogando culpa no senhor, estou governado, nunca fui ameaçado na minha vida de classe. Agora, por causa de denúncia, eu já fui. Não tem peso, se alguém imaginar que vai lançar uma boia para o Nelson correr, não é meu papel correr de coisa em cima, eu estou agindo com a verdade. Eu vou entrar, estou entrando com uma fonte da justiça, estou indo buscar mais informações, vereador. Não sei se é isso que o senhor está se referindo a mim. Essa empresa contratada desse roubo, já quero que o senhor saiba que eu apurei mais informação hoje, estou indo para colher documentos, mas até vou adiantar aqui. Essa empresa nem é legalizada para participar de licitação. E nem tinha nada no CNPJ dela que ela pudesse colocar mais. Agora, essa semana já tem. Tudo bem, daqui para frente ela já pode entrar na licitação, já pode concorrer. Mas e esse dinheiro que foi depositado na conta dessa empresa? Desde abril, por exemplo, entrou 4 pagamentos. Essa empresa não estava capacitada nem para participar da licitação. Conversei com um cara que é dono da empresa, que se diz dono. Ele disse que ele quer a máquina que dele. Aí quando eu perguntei para ele por que a máquina não veio antes que só tinha pagamento, aí ele disse que essa resposta quem pode dar é o advogado dele. Interessante. Na empresa tem negócio e quem pode responder é o advogado. Não tem nada para conversar com o advogado dele, o advogado dele esclarece na justiça. O advogado está para resolver a questão judicial. Então ele vai responder lá na justiça. Porque essa máquina já foi paga, um certo valor para ela, e ela não estava em plagas. Assim como tem também uma patroa que tem pagamento e não apareceu em plagas. É isso, vereador, que é o meu papel. Já que os meus requerimentos não estão sendo atendidos, quando joga uma máquina em alguma vicinal e faz postagem como a Jaqueline fez, mentindo, que é isso que ela sabe fazer, não tem como mais pessoas do governo, enganar a população de plagas, aí joga o requerimento de outro vereador. Nada contra o vereador Elinho, ele sempre tem feito cobrança aí na tribuna, tem atas, tem aulas, tem vídeos do vereador Elinho cobrando. Agora, por que usar mentira para dizer que o vereador Nelson nunca cobrou nada para a população? É porque eu estou investigando e as investigações vão chegar todas a conhecimento e eu vou dizer para vocês, eu só vou sossegar quando eu ver a prefeita na cadeia, e quem rouba tem que ir preso, no lugar. É isso que eu digo. Obrigado, vereador, então bom dia. Também queremos registrar aqui a presença do Jason, mais presente aqui, que seja bem-vindo. Relatando hoje a ausência do presidente, né? Hoje estou presidente de exercício, devido à ausência do presidente, não se fez presente aqui hoje. Então, o vereador Vilmar avisou que não poderia estar presente aqui hoje na sessão. Então, passando para o uso da tribuna, o vereador José Sandrinho Marques Monteiro do DEM. Bom dia, senhor presidente. Esse nome cumprimento a mesa. Um do nosso colega, Evaldo Machado, cumprimento mais de ti e dessa casa. Quero estender os cumprimentos a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, nosso amigo vizinho e todo o público que nos assiste nesse momento. Senhor presidente, durante a semana nós tivemos várias visitas no município, nas cidades, nas comunidades, e dentre elas nós tivemos na vicinal do Repetido, fazendo algumas visitas políticas e ouvindo também, vamos dizer, como da população, né? É uma vicinal que foi feito no ano passado, mas tem alguns problemas agora. O vereador Vilmar Gaúcho esteve lá com a gente, e estivemos numa escola, a primeira escola da comunidade lá, recebendo algumas cobranças no que diz respeito à educação. E logo na sequência a gente esteve na Secretaria de Educação tentando viabilizar e resolver esse problema, né? O problema da escola, problema de merenda, problema de um freezer que está muito preparado lá, energia com péssima qualidade. E graças a Deus a gente foi atendido muito bem pelo Secretaria da Educação e sempre recebe quando é solicitado essa demanda. A gente sabe que são muitos os problemas do nosso município, mas graças a Deus os trabalhos que estão acontecendo, as obras que estão acontecendo, a infraestrutura trabalha na medida do possível, quando não falta o combustível, que está sempre ali no pé do oito, pelo que sabe disso, né? Então a gente sabe que as cobranças sempre vão existir e estaremos aqui para cobrar cada vez mais ouvir as demandas da população para a gente de uma forma geral e tentando viabilizar, fazer a ponte entre o executivo e a nossa comunidade. Também no sábado, senhor presidente, estive na comunidade do Verde, conversando com o presidente da Sr. Oscar, conversando com o senhor Genino, e lá tem um problema sério, a questão do sistema de assistência de água. Fiz uma reunião com umas 5, 7 pessoas lá, e a gente não se comprometeu, mas a gente ouviu, anotou as demandas, para que a gente pudesse trazer para a tribuna e para o executivo também. A mesma situação, a dona Edna falou agora há pouco sobre o sistema de assistência de água no Maracanã, a gente teve na semana passada também, está faltando lá transformador, a caixa de água lá, falta ser colocado no elevado, está faltando transformador, e o sistema de rebaixamento de energia. No mais, a gente estava agora, fizemos a cobrança diretamente ao executivo para que viabilizasse. Pegamos o contato do representante da empresa, que é o seu Angelinho de Belém, e solicitamos através de ofício cobranças para que viabilizasse até no máximo de 10 de setembro, para que pudéssemos inaugurar esse sistema de assistência de água. Haja visto que todo o recurso, R$252 mil, já foi empenhado no recurso. Então, quando a dona Edna fala isso, a gente também já tinha cobrado muitas outras vezes no que diz respeito ao sistema de assistência de água do Maracanã. Mas estamos corretos, não está correto, a gente faz parte dessa cobrança. Temos também, senhor presidente e demais vereadores do povo presente, neste sábado agora estaremos, juntamente com o governo executivo, o projeto Vida Saudável. Tempo de Viver Melhor será a sua inauguração, super legal, um lançamento neste sábado, na quadra Carlos Lázaro, a partir das 19 horas, um lançamento muito bom. Um projeto é direcionado a jovens, adultos e povo da terceira idade. Tudo especificamente é muito bem. A professora Micaela já foi contratada, graças a Deus, ela mora bem pertinho, e ela faz um excelente trabalho no que diz respeito à ginástica artística, danças, música, então será excelente. É um trabalho que será desenvolvido na quadra Carlos Lázaro de segunda a sexta, a partir das 17 horas até as 19 horas, com públicos variados, públicos diferentes, então as mulheres aí, os homens de terceira idade, as mulheres de terceira idade, os jovens, os adultos que queiram participar. Será todo um acompanhamento da Secretaria de Saúde, bem como da Secretaria de Esporte. É um projeto do vereador Sandrei, do ex-secretário de Esporte Facimura, que hoje está na parte da Secretaria de Esporte Massana, em sua coordenação. Então, a gente quer parabenizar o Executivo Municipal por abraçar mais um projeto desse, um projeto social de fundamental importância para esse público placaense que merece. Já recebemos cobrança, vereador Randinho, e esperou, antes de iniciar esse projeto, trazer um grau.
assim como o projeto da Escola de Futebol, que abriu agora na Vicinal, ali dos Poderes, né, com 22 alunos, e também, neste sábado, na visita, no governo, nós contratamos já em palavras o rapaz da Fio Sueli, para que possa ministrar aula na escola. São 27 alunos que já estão aptos da Escola de Futebol, eu estou de volta da escola. Então a gente quer agradecer muito essa parceria de executivo, legislativo, né, e que os trabalhos têm de andar de uma forma prazerosa para o município pacaense. Então a gente busca, viabiliza, cobra, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar soluções para o nosso povo pacaense, e é isso que a gente está fazendo no momento. Também quero falar do Esporte Prazer. A secretária de Esporte esteve, agora neste sábado, acho que o vereador Ramos esteve lá na comunidade de São Santo, né? Na região central, parabenizar o Executivo Municipal por estar realizando vários eventos esportivos. O primeiro início foi na comunidade de São Santo, né? Vários eventos, e a secretária de Esporte esteve lá, 11 equipes, 8 comunidades, 11 equipes da categoria masculina e 5 da categoria feminina, vereador Raimundo. Então, isso é muito importante para o esporte da nossa região e para o município. Então, a gente agradece o Executivo, a pessoa da prefeita, por fomentar de forma ímpar o esporte prazer na nossa região. Falando sobre esporte, e amigo João, neste sábado, né? Vereador Ramon teve o prazer de jogar com o atleta Sandei, que é né? Nós vamos parabenizar a VEPA, né? A Associação AVEPA, por realizar um excelente evento neste sábado no início, 14 equipes da categoria masculina, 9 equipes da categoria feminina e 7 equipes da categoria massa. O ponto de lazer na nossa cidade será às quinta, sexta e sábado domingo, a partir da nossa semana, na Associação AVEPA. Então a gente, são vários jogos muito bons, nosso secretário de meio ambiente é um atleta também, infelizmente não deu sorte, né? Mas a gente convida toda a população pacaense em nome da diretoria da VEPA, né? Quinta, sexta e sábado, a partir das 19 horas da noite, quem quiser passar por lá, o ponto de lazer e entretenimento será na Associação AVEPA. Então a gente parabeniza a direção da VEPA por esse grande evento. Senhor presidente, eu gostaria muito aqui de ressaltar, gostaria que o presidente Gilberto Martins estivesse aqui, porque eu gostaria de fazer diretamente essa cobrança a ele, mas tenho certeza que isso dá no mercado. Nós temos muitos trabalhos, quanto Câmara de Vereadores, para que nós possamos realizar. Né? A gente faz nossas cobranças, a gente faz nossos pedidos, mas às vezes nós esquecemos do nosso próprio trabalho de Câmara. Já foi falado aqui que a nossa lei orgânica está caducada, não está nem caducando, está caducada, né? Nosso regimento interno idem, e nós temos prestações de conta de ex-prefeitos que estão aqui desde 2018. E nós só temos setembro, outubro e novembro e 15 dias do mês de dezembro, para que essa casa possa fazer mais um trabalho, assim como todos fazem denúncia, muitos fazem denúncia, muitos fazem pedidos, muitos fazem suas cobranças, mas nós temos um trabalho de vereador aqui nessa casa. Tem 3, 4 ex-prefeitos que estão só aguardando que nós, vereadores, nos reunimos e damos um pontapé inicial. Quer seja, no montante de uma forma geral, ex-prefeito Marcos Salgadão, ex-prefeito Santa Pereira, ex-prefeito Guilherme e alguns tempos aí. Ou a gente faz esse trabalho até o final de novembro e dezembro, ou acredito que vai ficar para a próxima legislatura. Porque ano que vem é processo eleitoral, cada um aqui vai cuidar dos seus interesses próprios, infelizmente. Então deixa essa cobrança com relação ao regimento interno, vereador Valdo, já conheceu disso, acredito que hoje nós temos que ter uma reunião. Porque nós iniciamos o trabalho, né? Conveniência, mas depois cada um foi procurar resolver os seus problemas, garantir uma reeleição que sai em 2020. Mas gostaríamos muito, senhor presidente, que tomássemos providência naquilo da Câmara e nós só temos 3 meses para que nós possamos resolver a situação. Sem falar de votação da 12ª, 13ª cadeira, sem falar de trabalho, de aumento de salário do vereador, que é desde 2008, né? Então, tudo isso são coisas prerrogativas de nós vereadores e das senhoras dos vereadores para que nós possamos resolver isso até o dia 15 de dezembro. Queira Deus que nós tenhamos paciência e sabedoria de discernimento para que nós possamos resolver com magnitude essas demandas, porque regimento interno, lei orgânica, principalmente trata-se do município, né? Então, ele olha, muito lembrado pelo vereador Denilson. Então, nós temos que trabalhar, além de cuidar dos nossos interesses políticos, quanto comunidade, quanto vicinal, quanto partidário, nós temos que cuidar do interesse dessa casa legislativa, que é isso que a gente tem que fazer também. Quero aqui agradecer por esse dia maravilhoso que se iniciou hoje, desejar a todos um excelente dia e uma ótima semana de trabalho a todos os senhores e senhoras. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Tenha um bom dia. Com a palavra para o uso da tribuna, vereador Denilson Rodrigues Amorim, PSDB. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Que Deus nos abençoe nesse dia. Abençoe a todos aqui presentes, ex-vereadores que aqui se encontram, amigos aí. Eu quero cumprimentar o doutor Daniel, que está aqui nos visitando. Seja muito bem-vindo. Eu quero aqui iniciar minhas palavras falando do cemitério de Placas. Esta semana, eu estive no cemitério de Placas participando de um cortejo e ali eu observei, muito bem colocado aqui pelo vereador Erlim, a questão da iluminação, nós colocando a questão de uma capela. Mas muito importante, além disto, é nós averiguarmos a área para depositar os nossos mortos. Nós verificamos ali naquele local que não tem mais local para ser colocado os nossos mortos. Então, aqui estarei, não terei requerimento nessa casa, mas estarei fazendo na próxima sessão, cobrando do executivo para que possa adquirir uma área, ou seja, para aumentar o espaço daquele cemitério, ou adquirir outra área e trabalhar para que seja feito um novo cemitério. O que não pode é ficar da forma que está, porque já acabou praticamente o espaço. Então isso é preocupante, espero que eu nunca passe a estar ali, né? Virou 200 anos, né? Mas, infelizmente... Não sei se eu falo assim, nesse tema mesmo, até na penúltima sessão, no Vale Memória, eu até cobrei em questão de mais um funcionário para dar manutenção, questão de limpeza, como o senhor presidente foi falado também, né? Verdade. Não foi feito mais a parte de dizer, limpeza do cemitério, eu precisava que tivesse mais um funcionário para tomar conta da situação, vamos cobrar. Verdade. Inclusive, a gente vê sim, falta limpeza também ali e vamos cobrar junto, fazendo nosso papel. O projeto 274/19 é de grande importância que a patrulha mecanizada, hoje estará entrando nesta casa, que será analisado aqui, votado no primeiro turno, por nós vereadores, é de grande importância também. Quero aqui deixar registrado também, para todos aqui presentes, que nós vereadores, eu também estarei fazendo a cobrança, como está o projeto de saneamento básico aqui da sede da cidade, de Placas. Porque sabemos que estão trabalhava aqui o secretário de administração, né? A gente precisa concluir essas obras. É uma obra de tamanho impacto, de melhora para a saúde, melhora para a nossa população, e precisamos também concluir essas obras aqui no município, da sede de Placas. Ok? Tem mais.
A limpeza de saneamento das ruas, que eu sempre tenho cobrado. Falei que vou cobrar de todas as sessões. Né? Sou líder do governo, sou governo, mas não posso deixar de fazer o meu papel que é devido de cobrar. Porque muitas das ruas ali estão ficando difícil até para transportar. Tivemos ali no cortejo que eu fiquei um pouco vergonhado na rua, porque quase não passa carro para tirar aquele cidadão ali que ia direcionar ao cemitério. Então é assim que a gente vê, está o vereador também junto. Né? Também quero deixar registrado que dia 9 de setembro vai ter uma reunião em de grande importância para o nosso município, que é a questão da regularização fundiária. Ali estará o presidente do INCA, estará a senadora Zequinha Marinho, também já estendeu o convite aos novos colegas de vereadores, terão o presidente do IBAMA, todos os representantes aqui da região. Onde poderá participar, vai ter órgãos também da parte de fomento à agricultura. Então precisamos fazer um grande evento e levar ali, participar e cobrar do nosso município, porque placas precisam documentar os nossos agricultores, os proprietários de terras, de pequenas terras, precisam, porque através do documento vem o financiamento, vem a regularização de projetos de manejos, para regularizar serrarias, né? E isso nós precisamos fazer presente ali e fazer as cobranças. Espero também que o secretário de Ambiente esteja lá e faça parte e que a gente leve as demandas do nosso município. Jamais poderíamos faltar. Sei que temos uma viagem programada a Belém, mas vamos programar também para não perder essa reunião de grande importância para o desenvolvimento de nosso município. Então, segunda, pois é, dia 9. Então, eu prefiro estar presente nessa reunião, né, do que estar aqui na sessão desta casa. Faço questão disso, ok? E todos que quiserem participar serão bem-vindos. Quero também lembrar, foi muito bem lembrado do vereador Sanderlei, o regimento interno e a lei orgânica do município já foi discutida, já foi aqui colocada as entidades, os setores do nosso município, tudo. Agora, chegou na Casa Legislativa e parou. Precisamos sim fazer esse trabalho. Eu tenho algumas propostas que seja feito, gostaria que os vereadores também reunissem após a sessão, creio que é de grande importância, já conversei com o jurídico dessa casa e poderemos dar o pontapé inicial e concluir isso aí o mais breve possível. Mas precisamos da união desse legislativo para trabalhar em causa do nosso povo, do nosso município e das obrigações da Câmara Municipal. Sobre a viagem a Belém, muito bem colocado pelo vereador Marciões, precisamos sim, estamos sendo cobrados, no panorama, tem problemas, tem o São Paulo, tem problemas, no 240 Norte, lá no fundo, nas lojas também tem problema. Da vez passada, nós tivemos lá, vereador, deixando essas operações conversando na CEL e precisando regulamentar e cobrar ações para que venha resolver e sanar os problemas de nosso município. Também não podemos deixar de lembrar sobre a iluminação pública. Eu cobrei a prefeitura também, como é que está o processo licitatório, para que possamos regularizar o mais breve possível a iluminação pública de nosso município, que a população está solicitando. Já vamos colocar alguns poucos aí, né, no nosso município, e temos que dar um basta que a iluminação pública vem melhorar essa situação. Não podia também deixar de falar do grande mutirão que ocorrerá dia 30, ali na Cidade 60, na comunidade de São Sebastião. O mutirão lá vai fazer identidade, vai fazer recadastramento de Bolsa Família, vai ter atendimento médico, o médico Dr. Bruno estará presente na comunidade de São Sebastião. Aqueles que puderem estar presentes serão bem-vindos na comunidade, né, aqui na Cidade 60, que é de grande importância, são ações do governo que a gente vem parabenizando. Ok? Essas são minhas palavras aqui. Quero dizer também que estamos aqui para fazer o nosso papel. E o tempo é curto. Nós temos 4 sessões aqui na Câmara, mas temos nossos papéis também nos gabinetes, nas soluções, que tem que ser agilizados. Precisamos procurar fazer o nosso papel para que possamos dar conta. Porque em outubro entra a LO e a lei orçamentária, e a lei orçamentária ela trava todo tipo de pauta, não podendo mais ser analisado nenhum tipo de projeto. Então precisamos, por isso, até outubro, dar seguimento e resolver esses problemas que estão sangrando o nosso município. Ok? Precisamos, de fato, resolver esses problemas. Por mais, quero aqui solicitar aos vereadores, ao presidente, convoque após a sessão, que a gente possa de imediato, reunir até se possível antes do almoço, né? Mas sentarmos, errar e termos outra solução e fazer então espaço desse tipo. Mais muito obrigado. Esse é o meu dia de falar de hoje. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Então, bom dia. Também registrar a presença aqui do secretário de Agricultura Júnior, também o engenheiro agrônomo aqui da CEPAC, que faz presente, que seja bem-vindo. Passando aqui a presidência do vereador Sanderlei, também vou fazer o uso da tribuna. Bom dia, vereador. Com a palavra o vereador Léo Santos, do Solidariedade. Bom dia, senhor presidente, seu nome cumprimento a mesa. Também em nome do vereador Deus, companheiro do partido, cumprimento a todos os nobres de aqui nessa casa de leis. Senhor presidente, vai começar aqui agradecendo a Deus também pela oportunidade de estar presente, mais um dia de trabalho, nessa manhã de segunda-feira, hoje, 26 de agosto, né? Então, que todos sejam bem-vindos, acompanhem nessa manhã, que com certeza estará acompanhando o trabalho de cada um vereador que compõe essa legislatura. Gostaria aqui, senhoras e senhores vereadores, de relatar também, assim como tem requerimento do vereador Denilson, no que se diz respeito às limpezas das ruas, da iluminação pública do nosso município, muito bem colocado, que eu também já tinha pautado aqui, inclusive. Recebo muitas cobranças em relação às ruas aqui da nossa cidade, inclusive aquela rua muito bem aqui na Serra do Pará, aquela rua do grupo que se diz. Essa semana eu fui passar lá no parque móvel, quase não consigo passar naquela ponte, que inclusive está um período muito grande daquela ponte que dá acesso ali ao bairro do Pará. Então essas cobranças de fundamental importância, quem faz esse trabalho, se eu gosta, está evitando os acidentes, porque é rua, né, que dá acesso ao bairro, na beira, embaixo tem a ponte, então as pessoas me procuraram justamente para fazer uma cobrança muito grande em relação àquela ponte ali no público, como costumo dizer. Aqui o bairro da Esperança, é uma cobrança muito grande, senhoras e senhores vereadores, é um dos bairros mais escuros aqui da nossa cidade. Mas se fala muito da iluminação pública aqui, de peça qualidade, inclusive tem um projeto aqui que a gente já foi discutindo muito, foi autorizado aqui por essa Casa de Leis, e a gente com certeza quer que antecipe esse trabalho, vereador Denilson, como você colocou, porque a iluminação pública também traz mais segurança para a população do nosso município, da nossa cidade. Vários crimes acontecendo, onde não crimes que não são descobertos, e assim vai, e com certeza com a iluminação peça a criminalidade, e o uso de drogas com certeza só vai aumentar ainda mais em nossa cidade, no nosso município. Gostaria de relatar, senhoras e senhores vereadores, uma cobrança muito grande que a gente sempre tinha feito, como o vereador Nelson colocou, inclusive na sessão passada, eu falei em relação ao requerimento que ele tinha feito no 235 Norte, e que a gente tinha cobrado, assim como tem requerimento ali também no 235 Norte, ali para seguir o sistema de abastecimento de água da Vila Seca, que a gente tem cobrado, tem feito reunião ali, o vereador Raimundo teve a oportunidade de participar conosco nessa reunião. Então,
A gente fica muito grato quando vê o serviço acontecendo. Tive a oportunidade de participar e acompanhar as vagas ali na quinta e sexta, que entrou para aquela vicinal 225 Norte, fazendo um belo trabalho. E a gente espera, do Nelson também, que possa continuar e fazer o término daquela vicinal, que é o anseio dos nossos moradores que ali residem. É um belíssimo trabalho que eu vi nesses 2 dias, madeira muito, daqueles baixão que inclusive no inverno quase não tinha acesso. Está sendo feito madeira muito importante ali naquela vicinal. E que com certeza, eu sempre costumo dizer, quem vai ganhar são os vereadores. Ganha porque você também trafega naquela vicinal, mas nem o prefeito, mas sim quem vai ganhar é os moradores ali naquela localidade, que vai dar uma melhor qualidade para a pegabilidade daquela região. Eu sempre tenho cobrado, porque eu há mais de 7 anos, tinha sido feito um trabalho de ótima qualidade. Então a gente espera que seja concluído, que esse trabalho seja de excelente qualidade, para que possa, assim como demorou tanto, que possa dar um acesso de excelente qualidade para os moradores daquela vicinal. Tive a oportunidade também de participar e parabenizar o vereador Gilberto Matias, ontem estive presente no evento, assim como esteve o vereador Ancione, o vereador Raimundinho, o vereador Evaldo, vice-presidente. É uma excelente festa que ele faz ali todo ano em sua comunidade, e foi uma grande festa com vários times que se diz respeito ao esporte paraense, foi grandes times que ele participou deste grande torneio que acontece anual, todos os anos ele vem acontecendo esse grande torneio na sua localidade, na sua comunidade. Então foi uma excelente festa, tive a oportunidade de participar lá e com certeza a gente sempre que tiver a oportunidade vai participar. Sandrei colocou muito bem no que se diz respeito ao esporte paraense. Eu também sou sócio da Associação Alverno e tem um excelente torneio de abertura ali no campeonato da Associação Alverno. Tivemos a oportunidade de participar ali no sábado do torneio início de abertura e com certeza a semana aí já está iniciando aí os grandes jogos aí na modalidade veterana, categoria veterana dos associados, categoria principal e também categoria feminina, que vai estar dando essa continuidade deste grande campeonato. Senhoras e senhores, eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas também, inclusive essa semana estive na Belo Vista, como o vereador Marcelo colocou, a convite do vereador Sandrei, o secretário Marcelo Leal, fui entregue ali para a escola da Rina Soares ali, o material para comprar naquela escola, e assim também, eu acredito que algumas escolas deverá ainda receber também esse benefício que com certeza vai estar aumentando aí a facilitar os trabalhos da secretaria e também de todos os funcionários daquela escola, também se for ter o material de comprar também, que essa banda aí que possa nos prestigiar com uma grande festa aí no 7 de setembro aí em nosso município. Estive recebendo algumas cobranças também da Bolsa da vicinal da 60, muito importante relatar aquela vicinal, é uma das vicinais mais produtivas também do nosso município, ali na vicinal da 60. Sempre a gente vem sendo cobrado também, eu digo por mim, que eu recebi várias cobranças ali naquela vicinal. No que se diz acesso às ramas, ali a vicinal muito extensa, ainda dá acesso, ali a vicinal do Alagado, vicinal 240 Norte, que se diz Água Boa, ramal do Vale Verde, Água Fria ali, que é uma vicinal muito extensa, que tem várias saídas de ramais que dão acesso para outras vicinal. É muito importante ter a qualidade de uma estrada melhor também, eu costumo dizer que a produção do nosso município, da nossa cidade é uma grande, a maioria dos recursos que correm no nosso município é da parte agrícola, e é muito importante que eu tenha uma qualidade melhor para que os moradores dessas vicinais possam explorar suas produções, para seu gado, que possa estar trazendo aí para a cidade, para que possa estar fazendo seus trabalhos no dia a dia com mais facilidade também. Então, é uma cobrança muito grande, assim como a gente tem sempre cobrado também de outras vicinais, vereador Vinícius. Vicinal de São Paulo, a minha irmãzinha que também se faz presente, é uma vicinal ali que vem há muito tempo esperando por uma recuperação, e é um anseio de cada morador. Já tive reunido aqui com várias lideranças ali daquela vicinal de São Paulo ali no ano passado, e a gente foi reunido, foi cobrado, foi feito aquele trabalho ali que está cobrado para dar acesso aos moradores, mas os moradores querem também um trabalho de qualidade ali naquela vicinal. Assim como tem requerimento, do vereador Gilmar também aqui nessa casa, o vereador Denilson, vai fazer essa cobrança. Então a gente espera que essas cobranças, mas que seja realmente levado em pauta e que seja concluído esses trabalhos no nosso município. Só para concluir, senhor presidente, também ela pode relatar no que se diz a respeito do cemitério da cidade, como o vereador Denilson colocou. Tem um requerimento que eu fiz também para aquele cemitério, cobrando a iluminação do aquele cemitério e também cobrando mais qualidade na limpeza ali daquele cemitério. Falei ali, inclusive, participei do velório semana casada e já é tardezinha, quase chegando para a noite. E quando a gente vê esse sistema de abandono, o nosso dever realmente é cobrar e para que possa ser executado. Porque ali vai várias pessoas moradores daqui que são enterradas naquele cemitério e a gente passa ali quase todo dia nessa vicinal, no qual a gente também reside, tem residência ali nessa vicinal. E eu acredito que eu sei de todos os moradores, de toda a população de Vargas, que seja zelado por aquela localidade, que com certeza cada um de nós tem parente que já faleceu, que ali foi enterrado, então merece também o respeito para aquela localidade. Demais, quero agradecer a todos a presença de cada um de vocês, que sejam todos bem-vindos nos acompanhando aqui nesta manhã de trabalho. Obrigado, vereador. Passando agora aqui a presidência para o vereador Wellington Santos. Senhoras e senhores, passando aqui para a segunda parte aqui da sessão, a gente tem aqui com a apresentação e encaminhamento para a CCJ o requerimento número 032/2019, de proposição da vereadora Raimundo Nascimento Rodrigues, que requer à Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação de alguns pontos críticos e encerramento das ladeiras da vicinal do 10 Norte deste município. Então, o vereador será encaminhado para a CCJ, com certeza na próxima sessão você fará a sua defesa do seu requerimento. Também tem aqui o requerimento número 033/2019, proposição do vereador Marcione Rocha Ribeiro, que requer à Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providência para a construção de 2 bombadas e uma faixa de pedestre na Travessa da Esperança, centro nesta cidade. Também será encaminhado, vereador, para a CCJ e na próxima sessão você faz a sua defesa aqui na tribuna.
Também temos aqui o requerimento número 036/2019, de proposição da vereadora Edna Silva Santos e vereador Vilmar Ferreira da Silva, que requer à prefeita municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providência para a recuperação da estrada e dos ramais e das chacras na vicinal do Anjo, neste município. Também, vereador, será encaminhado da CCJ, na próxima sessão, com certeza, você fará a defesa aqui na tribuna. Também temos aqui, em votação em primeiro turno, projeto de lei número 274/2019, que dispõe a criação do projeto Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Paz, define procedimentos e de outras providências. Então, em votação em primeiro turno, gostaria de ver com os novos vereadores se a gente faz a leitura novamente desse projeto. Como um período já que esse projeto está na casa, vamos fazer essa leitura para que os novos indígenas aqui nos acompanhem também na leitura desse projeto. Então, vou passar para fazer a leitura do projeto. O vereador José Sandri também vai fazer essa leitura aqui para nós. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, feita a leitura do projeto. Provisto número 116/2019, placas 29 de julho de 2019. Excelentíssimo presidente Ricardo Matias Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores de Paz. O município de Paz, representado por sua prefeita, senhora Raquel Rosa, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei número 274/2019, que dispõe sobre a criação do projeto Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Placas e da outras providências. Sendo urgente e indispensável ao próprio o legislativo ao presente projeto de lei. Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Raquel Rosa. Projeto de lei número 274/2019. Dispõe sobre a criação do projeto Patrulha Agrícola Mecanizada no município de Placas, define procedimentos e da outras providências. A excelentíssima prefeita de Placas, Raquel Rosa, no uso das contribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado o projeto Patrulha Agrícola Mecanizada no município de Placas, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e que consiste em um conjunto de máquinas e implementos agrícolas voltados ao atendimento dos produtores rurais do município de Placas, preferencialmente os mini e pequenos e médios produtores rurais, caracterizados como praticantes da agricultura familiar e entidades escolares pedagógicas nos estabelecimentos de ensino municipal destinados à produção de hortaliças, frutas e recuperação e manutenção de áreas verdes urbanas municipal. Parágrafo único. O projeto Patrulha Agrícola Mecanizada poderá fazer a execução das seguintes atividades. 1. Desenvolver operações agrícolas que contribuam para a conservação do solo, da água e do meio ambiente. 2. Promover e difundir a prática de técnicas corretas e adequadas junto aos produtores rurais, relativamente às suas operações agrícolas, tais como gradagem, distribuição de fertilizantes e corretivos, pulverizações, silagem, adubação, plantio, transporte de insumos e produtos, limpeza e liquidação de áreas, abertura de pombas, roçadas e outras atividades agrícolas desenvolvidas por implementos tracionados ou acoplados ao trator. Artigo 2. Para efeito desta lei, o produtor de agricultura familiar deverá atender os seguintes requisitos. Primeiro, explorar parcela interna na condição do proprietário, conselho, arrendatário e parceiros. 2. Ter mão de obra contratada em número inferior ou igual à somatória da mão de obra familiar. 3. Ter no mínimo 51% da renda familiar anual proveniente da propriedade rural. 4. Residir na propriedade rural ou no município de Placas. 5. Não detenha a qualquer título área maior que 4 módulos fiscais do nosso município, nos termos da instrução especial INCA número 20, de 28 de maio de 1980. Artigo 3. O projeto Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal será composta por um ou mais patrulha agrícola em implementos que variam em número e função, de acordo com a necessidade de cada região. Parágrafo único. A composição, especificação e alocação de equipamentos da Patrulha Mecanizada Municipal será regulamentada através de decreto municipal. Artigo 4. Os equipamentos, implementos, veículos e máquinas adquiridos pelo município por compra com recursos próprios ou obtidos por transferência voluntária dos governos estadual ou federal serão de uso ou doação em qualquer tipo, destinados à promoção do desenvolvimento econômico e social da agricultura do município. Deverão ser incorporados à Patrulha Mecanizada Agrícola de Placas e utilizados exclusivamente em serviços de ações agrícolas ou em atividade de recuperação, manutenção e arborização de áreas públicas municipal, sob o gerenciamento da Secretaria de Agricultura de Placas. 5. Artigo 5. No cumprimento das atribuições do seu cargo, o secretário municipal de Agricultura promoverá reuniões periódicas, centrais ou regionalizadas, com micro, pequenos e médios proprietários, conselhos e parceiros, ou seus representantes, para planejamento das ações, serviços e cronograma de atendimento para a Patrulha Mecanizada Agrícola. Artigo 6. Os equipamentos da Patrulha Mecanizada Agrícola serão utilizados para fins exclusivos da agricultura, ficando vedada a utilização para outras finalidades, não especificadas na presente lei. Artigo 7. Os equipamentos, máquinas e implementos só poderão ser usados em serviços para os quais estejam tecnicamente capacitados, não podendo a Secretaria Municipal autorizar o desvio ou uso arriscado nem operar atender pedido de uso inadequado sob pena de responder pelo dano causado ao bem público. Artigo 8. A área a ser trabalhada pela Patrulha Mecanizada Agrícola deverá estar totalmente livre de tocos, pedras e afloramento de rochas e quaisquer outros materiais que possam danificar os equipamentos, além de áreas com erosões que impeçam o tráfego do trator com seus equipamentos ou em terrenos íngremes que colocam em risco o operador, trator e implementos. Parágrafo único. Fica proibido o desvio de função, a função, sob pena de suspensão dos direitos do uso do programa e responsabilização administrativa, civil e penal do infrator. Artigo 9. Fica instituída a taxa para a prestação de serviços pela utilização do projeto Patrulha Agrícola Mecanizada, cujos valores a serem cobrados por hora máquina serão regulamentados através de decreto emitido pelo Executivo Municipal. Parágrafo único. A receita resultante da prestação de serviços serão obrigatoriamente recolhidas aos cofres públicos através de documento de arrecadação municipal. Artigo 10. O valor arrecadado através da taxa de prestação de serviços pela utilização do projeto Patrulha Agrícola Mecanizada será movimentado em conta bancária da Prefeitura, podendo a Secretaria de Agricultura opinar na destinação desses recursos. Artigo 11. Os valores arrecadados pela prestação de serviços serão aplicados prioritariamente na manutenção da patrulha, pagamento de combustíveis e lubrificantes, e ainda na aquisição de novos equipamentos. Artigo 12. Fica expressamente proibida a cessão de serviços do trator e dos implementos agrícolas a produtores que se encontram com déficits referentes a serviços anteriores pela utilização da patrulha agrícola municipal. Artigo 13.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, em 19 de junho de 2019, Lei Raquel Costa Mota, Prefeita Municipal de Placas. Foi feita a leitura do projeto. Eu gostaria de chamar também aqui o vereador Denilson, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, que vai composto pelo vereador Denilson, Edna e Evaldo. Então o vereador vai fazer aí a leitura do parecer. Presidente, eu queria organizar com o meu gabinete, até porque eu estou colhendo algumas informações a respeito da investigação que está fazendo, e a pessoa que está me passando algumas informações vai passar até meio-dia. E como é do coisa de interesse dessa casa do município, eu gostaria dessa organização para ficar no meu gabinete até mais meio-dia. Só lembrando, vereador Nelson, porque tem a votação, né, também. Primeiramente, presidente, não precisa do requerimento do projeto da família agrícola, o requerimento da família agrícola, então, o seguinte, a gente vai ter mais requerimento. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto de lei 274/2019, autor Poder Executivo Municipal. Processo Legislativo, projeto de lei 274/2019, dispõe sobre a criação do projeto da família agrícola legalizado no município de Placas, regimento criado pela Municipal de Placas, constitucionalidade legalidade atendida, parecer pela tramitação. Senhor presidente, trata do projeto de lei 274/2019, que visa o projeto da família agrícola legalizado no município de Placas, e dá outros projetos. O projeto de lei do momento foi encomendado pelo Poder Executivo. Na sequência do processo, foi remetida a essa Comissão de Constituição e Justiça para análise dos aspectos jurídicos que envolvem a matéria. Este parecer, portanto, tem o escopo de assistir a Câmara Municipal de Placas no controle interno da legalidade dos atos praticados na fase preparatória do processo legislativo. Do fundamento legal. O projeto de lei em momento foi enviado pela autoridade competente para a matéria, no caso, a Prefeita Municipal. A competência pelo encaminhamento do projeto de lei pode ser encontrada no artigo 46, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º, com o parágrafo 3º do referido artigo legal, que assim determina. A iniciativa de lei caberá ao prefeito, vereadores e comissões permanentes da Câmara. Resta claro e evidente que o projeto atende requisitos legais para o seu encaminhamento, sendo a competência para trabalho prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, o que resta atendido. Conclusão. Não disposto sobre parecer favorável ao procedimento da tramitação do projeto 274/2019, uma vez que atende requisitos constitucionais e legais, ressaltando que não foi analisado no mérito do projeto de lei, uma vez que tal feito é competência exclusiva dos novos vereadores desta distinta casa de leis. É o parecer à consideração superior. Placas, 26 de agosto de 2019. Vereadora Edna, presidente da comissão, Denilson Rodrigues Amorim, relator, e vereador Evaldo, membro da comissão. Foi feita a leitura do parecer, né? Coloco o parecer em discussão. Ninguém vai discutir, coloca em votação. Todos que é favorável permanecem como estão, quem não é favorável permanece retido. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Também, por que parecer? O parecer da comissão coloca o projeto 274 em discussão. Presidente, eu gostaria de dizer que tamanha a importância desse projeto para o nosso município. Só que salienta também, formar uma grande preocupação como vereador, porque é do nosso conhecimento que vários tratores com implementos agrícolas vieram da Secretaria de Estado direcionada ao município de Placas. Ok? Porém, resta claro saber, e é conhecimento de todos nós, de Vossas Excelências, que a Secretaria de Agricultura desse município, ela não está com todos esses equipamentos à sua disponibilidade. Resta claro que nós precisamos, desse fato, o direcionamento já colocado aqui pelo nosso vereador Massoni, citado, resta clara essa preocupação, porque sabemos nós que esses tratores vieram para cumprir um trabalho agrícola de tamanha importância em nosso município e precisamos desse acompanhamento, desse direcionamento e precisamos de fato que o secretário de Agricultura venha a fazer o seu papel e administrar essas máquinas. Infelizmente, por alguns feitos, algumas dessas máquinas foram direcionadas a algumas associações, né? Eu não sei como foi esse controle, como está sendo feito, qual a legalidade nesse sentido, né? Porque resta saber que a própria Prefeitura de Placas às vezes tem as suas mínimas condições, às vezes dificulta até para manter essas máquinas trabalhando. Aí, como será essas entidades que estão no poder dessas máquinas? Então, essa é uma preocupação grande de todos nós, né? Então, precisamos, de fato, fazer valer essa lei. E as taxas também, ser discutida, a vereadora Edna com muita propriedade, né, vereadora? Que temos que ter também a participação de vereadores juntos aqui, para que a gente possa também, junto com a Secretaria, fazer algo acessível para os nossos agricultores e para que, de fato, possa ser atendido. Ok? Essas são as colocações. Senhor presidente, nas palavras do vereador Denilson, e a grande preocupação que nós temos, do projeto de lei não estar agente, são as taxas e valores que tinham que estar incluídos nesse projeto, não deveria ser através de decreto. Qual será esse valor? De que forma será cobrado? Será que os agricultores irão dar conta e pagar essa taxa? Por que não vem uma tabela em anexo e que seria cobrada para que nós pudéssemos ter direito de optar? Eu acho que isso faz parte do projeto, não se colocar no projeto e vai ser discutido feito através de decreto. Se você fazer uma lei regulamentando tal situação, automaticamente a tabela deveria compor, percentual, quando seja cobrada, deveria ter vindo inclusa. Isso é preocupante. Isso é preocupante. E a outra questão das máquinas que foram cedidas às associações, nós precisamos regulamentar a forma do uso que isso é usado, eles têm um documento como eu falei. Retirar da secretaria, eu lhe garanto que seria contra e contra mesmo. Porque as máquinas, se já cedeu, vamos regularizar e a associação vai reembolsar de forma justa. Até porque a secretaria não está dando conta de operacionar nesse então aí. A gente tem acompanhado. Espero que agora, depois que pode ser projeto a gente aprova, que a coisa possa de fato fluir. Agora nós está servindo lá, nós vamos chamar para fazer um tempo de sessão de uso, um fiel depositário, de que forma é, se é por um ano, se é por 2 anos, mas nós precisamos regulamentar isso junto à secretaria e a prefeito, mas a gente precisa que possamos estar entregando isso junto aos presidentes das associações que estão na sob o poder dessas máquinas.
E eu peço que a gente realmente sente junto, que não seja deparado com um decreto lá, no portal, cobrando tantas horas, depois cai mais ou menos nossas costas, que nós aprovamos o projeto de lei de forma responsável. Isso aí, secretário, eu espero que seja assim como o projeto de lei, quando vocês forem montar a tabela, vocês também lembram dessa casa, para que possam fazer a coisa de forma responsável. Senhor presidente, pegando um pouquinho das palavras do Fernando Wilson, acredito que a forma correta é que em 2018, quando a maioria dessas vagas vinham advindas do governo do Estado, recurso do governo do Estado e também de deputados estaduais e federais, houve um grande interesse político, o pessoal de Belém, entendeu? Que distribuiu uma associação, também do Executivo Municipal, para uma associação da Lagoa Grande, né? E também para outra comunidade de São Vicente, qual foi o deputado federal Chapadinha, em parceria com o Rio Aguiar. Então veio a esse problema muito sério. Acredito eu que essas duas associações têm já esse trator agrícola lá, realmente se você perguntar como está sendo usado, muito difícil essa situação. Mas assim, hoje a Secretaria de Agricultura sabe que nós temos, né? Dois, o outro fica da agricultura, até não tem que envolver a agricultura. Com relação à questão, até não aqui, as taxas anexas para as cobranças, porque até votação em segundo turno do projeto com as taxas, né? Isso, emenda. Em segundo turno, então a gente gostaria muito da parceria da Secretaria de Agricultura com o secretário, para que nos viabilizasse essa semana, para que a gente possa estar estendendo essas taxas cobradas para o segundo turno. Porque se nós formos direcionar esse trabalho agora de primeiro turno, essas cobranças vão demorar. O secretário está aqui, então se reúne com ele e o mais rápido possível com o Executivo Municipal, para que não seja sancionado isso aí no segundo turno, essas taxas estejam aqui no projeto para o segundo turno. Concordo plenamente. Acredito que essa questão tem que estar em música, porque a gente poder saber os valores que serão cobrados, a gente poder acompanhar também. Eu propus também uma emenda no projeto do artigo 6º, porque ele dá no lei o projeto do artigo. Acho que muito bem, o estudo do Raimundo. Você começa a patrulha mecanizada, a patrulha mecanizada agrícola será utilizada para fins exclusivos da agricultura, ficando vedada a utilização para outras finalidades, não especificadas na presente lei. Aí só ler o... já uma emenda? De acordo com o pensamento do vereador, nosso município tem demanda muito grande. Às vezes uma patrulha agrícola dessa está numa vicinal que necessita puxar uma madeira para uma ponte, uma pinguela, alguma situação que às vezes fica longe. Tudo pode acontecer. Nosso município é extenso, longevo, muitas vicinais, né? Para uma ponte, para uma pinguela, ou para qualquer outra vez que não esteja aqui. Então essa palavra vedado, ela já praticamente ela diz tudo. Que não é somente para a agricultura e pronto. E a gente sabe que a nossa infraestrutura, ela carece e necessita também. Não que esses dois tratores serão também de uso da agricultura, não, com certeza da agricultura. Mas tem algumas situações que você tem que analisar com carinho, não é verdade? Aí eu só deixa eu ler aqui o artigo 9, Deixa eu fosse no artigo 9, se possível. Eu coloquei no artigo 6º só a minha emenda, é que ela seja dentro do corpo do artigo. Quando chega lá na parte do projeto de só para mim. Os equipamentos para a serão utilizados para fins exclusivos da agricultura, ficando vedada a utilização para outros fins. E ficou em outras finalidades, não especificado nessa lei. Para o motivo de finalidade, meu pensamento aqui, salvo quando houver necessidade de mais executar serviços na administração pública, desde que seja solicitado por escrito ao secretário da Secretaria de Agricultura. Porque de repente precisa puxar madeira, uma ponte, enfim, dentro da administração pública, e seja solicitado à Secretaria de Agricultura, acredito que pode ser utilizado sem ter um bem do município. Né? Apenas nessa condição que eu queria também contribuir, artigo 11, também compartilho das palavras do Marcelo, na hora de fazer o relatório, também questionar essa questão das taxas, né, que vai ser feita através de decreto, mas como já foi falado pelos colegas, eu queria questionar o artigo 11, que diz que os valores arrecadados pela prestação de serviços serão aplicados prioritariamente. Eu acho que se o trabalhador da agricultura familiar vai contribuir para que haja uma manutenção das máquinas, eu concordo com isso, então que poderia substituir a palavra prioritariamente por exclusivamente, porque aí o recurso ficaria destinado exclusivamente para as máquinas. Uma vez que você está colaborando com a manutenção, acreditar que você pode dar sustentação mais e mais ao trabalho. A palavra prioritariamente não significa dizer que vai usar só nas máquinas, pode usar em outras, finalidades. Então, nós propomos aqui uma nova emenda para o artigo 9, que define a taxa de prestação de serviços para a utilização do projeto, que fazer uma prestação fotográfica estatal, do projeto, patrulha agrícola mecanizada, cujos valores a ser cobrados por hora máquina serão regulamentados através de uma tabela anexa ao projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Então você não decreto. Seria uma tabela que já vem anexa no período do aprovo, tem que estar na tabela. Só para a Câmara Municipal, a coisa que eu tive e a Secretaria de Agricultura, eu entendi mais perfeitamente. Mas ele está em executivo? Além de estar no projeto, sim. No período do aprovo, que tem que estar na tabela que em anexo que inserir. Nós não faríamos a tabela, que é uma tabela que vem do executivo. Uma outra observação que eu fiz aqui no artigo 10, é que quando o valor arrecadado através da taxa de prestação de serviços pela utilização do projeto também, uma fotográfica, a patrulha agrícola mecanizada será movimentada em conta bancária da prefeitura, podendo a Secretaria de Agricultura opinar na destinação desse recurso. Então, assim, acredito que só podendo a Secretaria tem que ser algo mais fixo, é que a Secretaria de Agricultura te fala passo a passo. Mas a da aplicação do recurso aqui. Uma vez que já está especificado aqui, em que vai ser aplicado, entendeu? Mas que precisa de uma outra observação que eu fiz do artigo 2º, que está falando dos critérios da agricultura e da utilização dele na agricultura familiar. Daí aqui contém lá no inciso primeiro, parcela de terra nas condições prioritárias, as condições prioritárias da utilização dessa patrulha agrícola. Aí tem conselhos, arrendatários e parceiros. Quem seriam os parceiros aí da agricultura? Então, que deixa aí especificado aí quem serão os parceiros que poderão utilizar esse benefício aí, tá? Porque a gente deixa muito aberto parceiros, né? Fica muito aberto, né? Muito amplo. Então, vamos deixar aí. Aqui, voltando à minha colocação,
Quando eu citei existe algumas máquinas disponíveis à entidade associativa, eu quero deixar bem interpretado que não há interesse nem da nova vereadora aqui fazer a reiteração de golpe, não. Agora, uma coisa é certeza, que tem que ser feita uma comissão pela entidade organizadora, viu, presidente? Que seja feita uma comissão, e essa comissão faça um acompanhamento e que ele seja feito de acordo com a Secretaria de Agricultura. Porque senão, eu participei de várias associações de agricultores, fui presidente, ajudei a fundar várias associações, criar várias associações de agricultores, mas tem um porém. Hoje, o João é presidente, amanhã deixa de ser presidente. Aí pode ir outro cidadão ali. Então tem que deixar muito claro e amarrado isso aí, que tem que ter um documento onde se cria uma comissão, um conselho de trabalho daquela entidade, e que esse conselho presta conta, ele apresenta os trabalhos efetuados, faz um relatório e apresenta conta também à Secretaria de Agricultura, porque senão fica muito solto, e aí é muito preocupante. Nós precisamos ter ações, e a associação faz sim o seu papel, mas que tem um acompanhamento de perto da Secretaria de Agricultura, porque a Secretaria de Agricultura, quer queira que não, é quem é a gestora da agricultura. Então precisa ter esse acompanhamento, né? Saber o que está sendo feito, como está sendo feito. E o conselho deliberativo entre a entidade, aí não tem só uma pessoa. Eu já conheço entidades aí que a pessoa, quando assume, quer ser dono. Estou dizendo, essa entidade. Mas isso não pode correr, temos que ter esse cuidado, ok? Era essa a colocação. E quanto à questão da Secretaria de Agricultura, ela é municipalizada, ela não tem fundo próprio, então ela não pode receber, viu, o recurso destinado à conta própria. E senão a Secretaria passa a ser ordenador, e a lei hoje municipal não tem a municipalização da Secretaria de Agricultura. Seria muito importante no futuro próximo. Porém, não é o executivo, só que fica aí um acompanhamento, parceria e que seja aplicado devidamente, ok? Então, só recapitulando, senhor presidente, tem mais vereadores e vereadoras. No artigo 2º, proposto pela vereadora Alcione, vereadora Raimundinha, especifica aí o nome de parceiros, isso? Né? Correto, vamos na sequência. O artigo 6º, o vereador Raimundo colocou, né? Sabe com a necessidade da administração pública para que possa ser usado essa prática mecanizada. No artigo 9º, né, unanimidade de todos, para o segundo turno, a tabela de preços e valores, né? Aí no texto, eu acho que vai amarrar e de repente vai tornar, deixar solto, né? Eu acho que poderia especificar a necessidade também aí, acompanhando as outras. Porque você fecha para limite, depois do salvo, quando isso, administração pública, né? É especificar. Foi para que o assunto não fez, a gente vai sentar, para que quando seja o segundo turno, a gente faz mesmo. E no artigo 9º, unanimidade da preço, proposta pela Alcione, do Ed, dos recursos, também. E o artigo 10º, no artigo 10º, é a situação da conta bancária da prefeitura para a Secretaria de Agricultura opinar na destinação desse recurso. Fica assim, tendo vista a Secretaria de Agricultura, não a ordenadora e despesas, né? Artigo 11, os valores arrecadados pela prestação de serviço serão exclusivamente aplicados exclusivamente. A palavra prioritariamente sai e a palavra exclusivamente adentra no projeto 74. Então são essas as emendas propostas pelos vereadores para o primeiro turno. Presidente. É um projeto muito bem explicado aí, né, muito bem discutido, e a maioria são de acordo, aprovadas com as emendas, né, pela discussão que todos fez aqui. Se eu só faço uma solução disso aí, que seja feito aqui, todos os fatores que são responsabilidade do município da Secretaria, que estejam alocados para terceiros, seja feita uma comissão e apresentar relatório para a Secretaria. Então eu coloco o projeto 274 em votação. Emendas, todos que aprovaram pela comissão, que não aprovaram pela CNP. Projeto aprovado em primeiro turno, com emendas por unanimidade dos presentes. Também tem aqui para a votação, requerimento número 030/2019, proposição da vereadora Edna Silva Santos e vereador Gilberto Matias Rodrigues, que requer a prefeita municipal e ao secretário municipal de infraestrutura providência para a recuperação por uma nova chácara que dá acesso à família do senhor Giovanni, no travessão do deste município. Também temos para votação o requerimento número 031/2019, de proposição dos vereadores José Sandri Marques Campinho e o Hélio Santos Silva, que requer a prefeita municipal e a secretária municipal de infraestrutura providências para a limpeza geral e encerramento das avenidas e recuperação da estrada municipal 60 deste município. Então, eu gostaria também de convidar o vereador Denilson Rodrigues Amorim para dar um parecer, fazer um parecer também aqui nos requerimentos. Senhor presidente, quero salientar também, informar que o vereador Gilmar não está, mas foi feito parecer. Então nós vamos discutir o parecer e fica o requerimento para quando estiver ausente, estiver presente, fazer discussão e apresentar o parecer sobre ele, ok? Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Análise de requerimento. Requerimento 28/2019 e proposição do vereador Nelson Fetiche, que requer ser oficiado da Prefeitura Municipal, no sentido de que informe a ser que foi e ou que está sendo utilizado como compactador, contratado ao total de R$ 880 mil da empresa Observe Serviços de Locações DRE. Segundo, requerimento 029/2019 de proposição do vereador Gilmar Ferreira da Silva, que requer à Prefeitura Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação e encerramento das avenidas do Estado de São Paulo, neste município de Placas Pará. Requerimento número 30/2019 de proposição da vereadora Edna Silva Santos e vereador Gilberto Matias Rodrigues, que requer à Prefeitura Municipal e ao Secretário de Infraestrutura providências para a recuperação da nova chácara que dá acesso à família do senhor João Vano, nacional do Ângelo, neste município de Placas. Requerimento 031/2019 de proposição do vereador José Sandrine Marques Monteiro e Guarani Santos, que requer a Prefeitura Municipal Secretário de Infraestrutura providências para a limpeza geral e ensaimento das avenidas da 60 e seus demais neste município. Relatório. Trata-se do parecer da Comissão de Constituição e Justiça para opinar sobre o aspecto constitucional e jurídico das proposições. É o relatório. O artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Placas dispõe. Artigo 59. As comissões terão prazo de 3 dias úteis para a apresentação de parecer sobre qualquer projeto de lei, resolução, indicação, requerimento, emenda, assim como participou de quaisquer outras proposições. Parágrafo 1º. Quanto aos projetos e outras proposições tiverem ser apresentadas, ser distribuídas, a mais uma comissão, caso deixe atividade, a cada uma das comissões. Parágrafo 2º. Fica dispensado parecer sobre projeto de lei, resolução, e foi apresentado pelas comissões permanentes
sobre assuntos esforçados. No caso, em tela, não cabe dispensa em parecer, tendo em vista não ter sido apresentado pela Comissão Permanente. Da competência da Comissão Permanente de Constituição e Justiça para análise de diferentes requerimentos, o regimento interno da Câmara Municipal de Placas dispõe sobre as comissões permanentes competentes para análise de matérias a ser discutidas pelo Poder Legislativo, bem como responsáveis pelas comissões de opinar. O artigo 25 dispõe sobre as atribuições da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, opinar sobre o aspecto constitucional e jurídico das proposições. Parágrafo 1. A Comissão de Constituição e Justiça é a primeira a ser ouvida nos pareceres. Conclusão. Opinamos de forma favorável à tramitação de todos os requerimentos acima mencionados, tendo em vista que precisa de deliberação sobre o mérito perante o plenário. É o parecer. Sala, dia 21 de agosto de 2019, vereadora Edna, presidente, Denilson, relator, e vereador Paulo, membro. Colocar isso em discussão. Ninguém a discutir, coloca em votação. Todos que aprovaram não nessa questão, quem não aprovado não se identifique. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Gostaria de convidar a vereadora Edna para fazer a leitura do seu requerimento número 030/2019. Primeiramente, dizer que sempre eu falo isso, né? Quando a gente coloca um requerimento de uma estrada de sinal, não existe nem muita justificativa, né? Porque quando a comunidade pede, é porque realmente está extremamente necessitado. Então isso aconteceu no mês de maio, ainda com muita chuva, né? O mês de maio foi muito chuvoso. E eu estive na Vicinal visitando algumas pessoas, tem muita gente conhecida, né, lá, pessoas que a gente conhece há muito tempo, e uma família, né, especialmente uma família, mas todos reivindicaram a mesma coisa, que era um serviço feito nesse ramal, né, onde dá acesso, a gente usou a referência do senhor João Urbano, mas tem muitos outros moradores lá nesse entorno. E aí eu queria solicitar aqui os colegas, né, claro que a gente sabe que vai votar favorável, para que, além de votar, também ajudássemos a cobrar esse serviço. Se a gente perceber, por exemplo, no mês de maio, no mês de junho, final de maio, carro, moto não passava nesse ramal, de tanto lama que tinha, a estrada realmente danificada. Então, assim, quando a gente pede, a gente não está pedindo algo para a gente, né? Está solicitando para a comunidade que vê a gente como uma autoridade e que a gente pode ajudar as comunidades. Então, é mais ou menos isso que eu queria aqui justificar, dizer que o pessoal lá pediu que nem precisava ser naquele período do mês de abril, maio, junho, porque a chuva ainda estava muito intensa, mas que aproveitasse esse período de verão para que realmente fosse feito o serviço, né? Eles alegaram que o trator entrou lá, moçou a estrada, mas lá nesse ramal nem o trator entrou, tá? Então, essa é a minha justificativa para o requerimento. Eu acredito que aqui nós estamos no grupo e podemos fazer essa reivindicação, não só de aprovar o projeto, mas também de ajudar a reivindicar. Coloque em discussão o requerimento 030/2019. Vereador Edna, muito bem colocado as suas justificativas, bem como o vereador presidente Roberto Matias. A gente foi bem instigado pelo xadrez aí para o aí também, né? A gente, no ano passado, quando ele tratou, esteve lá fazendo serviços e, infelizmente, não fez todo o serviço do ramal do seu pessoal de aí. Até o seu filho, pai de Japão, provavelmente também, também para que pudéssemos, nessa transparência, semana passada, por causa dele, também. É muito difícil a gente conduzir uma máquina dessa só para a gente fazer um serviço desse. Então a gente entende que essa demanda, tanto na sinal, se pode ajudar forças do sistema legislativo, para que possam também resolver o problema do xadrez ali próximo ao ambiente que o Celso procurou. Então, junto a gente pode pegar a condução da máquina, para que possa fazer os benemais, né? Então, sou totalmente favorável ao requerimento de Vossa Excelência e esperamos que, além de ser aprovado, que essa casa vai ser, o mesmo seja executado o mais rápido possível. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Esperamos que seja atendido, se a gente receber até uns vídeos, claro, a situação difícil que está com a moção da mesa, e nenhuma dúvida, então, que seja solucionado. No passado, do marco, e não foi feito serviço, foi feito uma parte do serviço, estava feito negativo, mas ficou uma parte do pessoal sem ser contemplado pelo serviço. E estão clamando, então, para você, como agradecer dele, para a gente, e que visse o requerimento do presidente, o executivo possa estar atendendo a demanda desse pessoal que pode ser solucionado até com o serviço de trator, né? Acho que o trator que estava aí na garagem já não foi concentrado, e importante a gente estar em por volta de 10, para o serviço da vereadora, o pessoal tem que receber energia, e pode estar atendendo, né, de fato, esse requerimento possível. Parece que foi concentrado, tinha um lixão, o trator, não sei se o problema está lá, mas já está bem encaminhado para solucionar e começar a trabalhar. Parabéns também, vereador, pelo seu requerimento. A gente totalmente favorável, assim como o vereador já colocou. Se não me engano, você está tocando ali para o sinal do aviação. Ele foi fazer um teste ali no bichão, porém, no dia que ele retornou, eu estava no nosso secretário, ele apresentou um inconveniente, parece que a marcha engata e ao mesmo tempo ela está desengatando por conta. A gente de fazer o reparo, não sei se já é providenciado. Mas aí chegando, assim que terminar lá, ele já poderia, né, fazer lá bem pertinho ali, né? A cobra para que execute esse serviço mais rápido possível, a gente totalmente favorável ao seu requerimento. Eu sou favorável também, vereador, do seu requerimento, e conheço lá, bem a Vicinal, sei da dificuldade de muitos moradores lá. Inclusive, tem muito paixão lá que precisa de um serviço melhorado. Aterro, uma pistagem tem que ser levantada, não basta só para lá. Talvez, vereador, ali caiba até o rolo compressor citado que está pela prefeitura, hoje o tem muita paixão. Se ele vai permanecer sendo pago, vamos ver quando não tiver uma situação aí. Se utiliza ele nesse paixão também, que é uma situação de mais paixão crítico, de se essa máquina existe, está sendo paga, lá não merece que ela vá trabalhar. Parabenizar a vereadora Edna, o vereador Gilberto, também, que a gente também recebeu essa cobrança por vídeos daqueles moradores da Vila Vicinal, em situação precária, período de inverno, e que os relatores do verão seja veículo daqueles ramais ali. Então, muito bem colocado, porque eu acredito que a grande maioria dessa casa recebeu essa cobrança e realmente era uma situação muito precária naquele ramal, porque quem visitou aquela vicinal naquele período pode acompanhar que realmente é uma grande necessidade que seja feita aqueles ramais ali da vicinal do outro. Também a vereadora Edna, presidente da casa, dizer que todo agricultor vem solicitar, e já está dias lá, bem sufocado ou desapegado dentro de uma vicinal. Eu sempre digo, menciono aqui, que o agricultor nos cobra é a estrada, nos cobra a estrada, e uma escola que seus filhos podem estudar na vicinal.
Porque o restante, ele corre atrás. Portanto, parabenizo demais a vereadora, o presidente da iniciativa, e que seja atendido o mais rápido possível, que seja atendido ainda nesse verão. Eu também parabenizar, e eu esqueci de colocar na questão, eu quero parabenizar também o Executivo por estar aumentando o seu maquinário. Né? É uma peça de bastante importância para o município, que é o professor. Nós sabemos que uma estrada, principalmente as ladeiras, quando ela é compactada, ela vem, com certeza, a ter muito mais tempo de melhorias, de conservação. Então é uma máquina que sempre nós cobramos no município há muitos anos, para que sempre tenha essa máquina inclusa na patrulha da infraestrutura. Porque a estrada que faz, que você compacta, a gente observa, presidente, que quando você faz a estrada, o pessoal começa a passar só no que só ali, e já outro lado de casa buraco. Quando faz um compactador igual, a estrada ela dura muito mais tempo. Então parabéns. E a gente torce, né, que vai falar, né? Eu concordo com isso, até porque assim, eu sei que melhora muito a qualidade do serviço, né? E precisa de um escarificador primeiro, trabalho de grade, um mudador de pneu, um caminhão-pipa e a patroa. Não é simplesmente passar o ouro igual o pedacinho na tração do plano. Tem que ter um serviço de qualidade, usar a máquina de acordo com o serviço vai ficar satisfatório. E vai depender de mais equipamentos, vamos ver se a prefeitura terá a condição de manter mais esses equipamentos para acompanhar aí, né? E faça um serviço que aproveita. Ninguém mais a discutir. Coloca o requerimento 739 de 2019, proposição da vereadora Regina Silva Santos e vereador José Martins Rodrigues. Em votação. Todos que aprovaram pela presidência comissão, quem não é aprovado pelo Francisco Filho. Requerimento aprovado pelo nomeado vice-presidente. Também temos para votação o requerimento número 031/2019, proposição dos vereadores José Sandrinho Marcos Pompeiro e Hermes Santos Silva. Eu gostaria de convidar o vereador José Sandrinho para fazer a defesa do requerimento que foi composto por quem incluído também. Obrigado, senhor presidente. Voltando mais uma vez à tribuna para fazer a defesa do requerimento do PU. Todos nós sabemos que a missão da 60 tem vários ramais, e a missão navegado, e é um projeto regional muito grande, bem como também a situação de muitos agricultores, da questão pecuária, cacaueira. Então, salvo engano, é uma das sinais com maior trafegabilidade do nosso município. Então, peço aos senhores que sejam favoráveis a esse requerimento, tendo visto que é um colégio eleitoral muito grande, vários vereadores atuam lá, e o vereador Sandrinho e o vereador Marinho fizeram esse requerimento, solicitando ao Executivo Municipal, para o próximo máximo 30 dias, possa ficar colocando uma patrol, bem como uma carreira de educação, para resolver extrair todos os problemas daquela vicinal, daqueles ramais, tendo visto que o público de transporte escolar naquela vicinal é muito grande. E a gente teve a decisão na vicinal 60 e recebemos muitas cobranças, assim como os demais senhores e senhoras. Então solicitamos, de forma simples e humilde, que sejam favoráveis ao requerimento dos vereadores Sandro Monteiro e Wesley Santos. Muito obrigado a todos e todas. Coloco o requerimento em discussão. Quero parabenizar os vereadores, né? E também dizer assim, eu estive na 60, agora no julho, e observando as pontes, observando a estrada, a qualidade da estrada, e conversando com muitos produtores ali. Né? Eu ouso dizer, não sou da área da agricultura, mas eu posso dizer que é uma sinal muito agrícola, né? Porque todo mundo da agricultura, está aqui o secretário que sabe disso, pode confirmar. No entanto, a qualidade da estrada é muito ruim. Cheguei a comentar isso, as pontes são de péssima qualidade, a estrada é de péssima qualidade, muitos ramais que não têm atenção, e eu acho que esse é o momento da gente cobrar. Parabéns a vocês por estar dando essa atenção por essa comunidade. Vereador Hélio, só tem que tratar as nossas palavras. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, o setor madeireiro. Mas a Vicinal 59, o vereador Nelson sabe que está sendo feito um trabalho de excelência lá, mas o nosso setor madeireiro, se você analisar essas pontes, sai muita madeira das vicinais. E eu digo o seguinte para os senhores, eu tive na Vicinal 59 esses dias, até brinquei com algumas pessoas, se cada madeireiro que trouxesse uma carrada de madeira deixasse 10 litros de óleo, tipo de pedágio, na Vicinal 10, a Vicinal 60, foi feita praticamente quase 90, 100 quilômetros de estrada no ano passado. O recurso do consórcio não pode perder, chegou, mas hoje você pode dar, que as pequenas, as pontes não valem praticamente mais nada. Então tem que existir a parceria entre comunidade, setor madeireiro e principalmente o executivo. E acredito que assim, será muito difícil essa situação, que vai continuar no verão agora, o setor madeireiro aumenta mais ainda, né? Mas tem que ser uma parceria muito boa entre o setor madeireiro e as comunidades, porque senão não tem secretaria de infraestrutura diretamente. Tendo visto que essa secretaria não gera um centavo de recurso. Então não é fácil você manter ali 35, 38 vicinais e mais os anuais para o ano todo. Nós tivemos também um inverno muito rigoroso que passou aí. Então não é fácil. Mas a gente cobra e vamos ser cobrados e estamos aqui para isso. Muito bem lembrado, no ano passado, naquela final, pelo consórcio, né? Por estrada de excelência. Mas aí, com a chuva e essas parcerias aí dos madeireiros, né? Logo fica interligado ao vicinal. Aí acaba carregando a Secretaria de Infra, né? E não dá conta de atender, de deixar conforme nossos agricultores merecem. Mas, parabenizo os vereadores pela iniciativa. Vamos estar assim cobrando, torcendo para que seja atendido o mais rápido possível. Uma vez que é uma final próxima da sede, inclusive, bastante agrícola aquela final, no entanto tem que ser atendido. Estou favorável, conheço bem a dificuldade da gente. Só fazendo um complemento aqui sobre a questão de madeireiro, a gente sabe dessa preocupação que danifica muito dessas estradas, a questão da madeireira, mas talvez tenha que ser olhado com bons olhos. Um exemplo ali, final da 59. Tem uma ponte lá que foi feita em parceria com o Estado, a água carregou ela. As outras, todas elas são feitas por madeireiros. É o que está ajudando os moradores lá dentro, né? Inclusive, teve uma contribuição da prefeitura para ser a madeira de duas pontes que eu consegui com a prefeita. A gasolina de uma, a outra foi eu e o governo Matias fizemos o nosso gosto com a gasolina. E a prefeita contribuiu com alguns preços prévios, mas a comunidade que propôs esse serviço. Então, caso tenha essa questão, por exemplo, os madeireiros contribuem muito também nessa área, né? Então, alguns vereadores até chegaram a falar em proibir os madeireiros para que vocês fiquem atentos e quando cair uma ponte, talvez a prefeitura não tenha condição de fazer. E os madeireiros têm feito. No caso, você tem avaliado. Só respondendo a Vossa Excelência, acredito eu, minhas palavras não foram contra o setor madeiro. Eu só digo que são ínfimas as contribuições dele para os moradores das vicinais. São pequenas demais. Porque antes da licitação escritório, já vi por noite ali, sai 5, 6, 7, 8 carros de madeira, 15, 20, 30 minutos de trabalho de madeira. Então são pequenas demais as contribuições. Não sou contra de forma nenhuma. Até porque é uma cadeia. O produtor rural,
vende sua madeira, 50, 30 reais, e merece, tem que vender, precisa, necessita, mas são pequenas demais as contribuições. Só talvez na cidade de 59, foi uma pequena exceção do que acontece no setor madeireiro. Mas se você entra no estado do Anjo, já foi embargado, algumas situações que eu tive lá, não foi embargado, o caçapa chegou lá mais uma cidade de fora, foi parado, porque não tinha estrada e foi obrigado a guardar essa estrada e contribuir. Então talvez a situação seja uma exceção. Não que minhas palavras sejam um conceito madeireiro, muito pelo contrário, mas são pequenas demais as contribuições desse setor para o produtor rural nesses casos. Só citar um exemplo. E assim, até você vai levar, teve alguns madeireiros que entraram, quando cadastraram e saíram sem retribuir. Então, a gente tem que olhar 600 olhos, a exceção de alguns que não vão. Só citar um exemplo do da lei. Essa maneira existe, as parcerias sempre existem, eu sei sim fazer a conta. Eu sei se comentou no 240, né, você falou lá, você viu que a qualidade da estrada está boa, hein? E como você disse, foi todo o inverno, a gente fez lá no começo. E a gente tem só uma coisa lá, porque ela não está tendo condições de madeira passar. Eles procuraram a gente, porque tem madeira, precisa ser uma madeira realmente de dar emprego. E a gente colocou à disposição do setor madeireiro, só para nos doar madeira, nos doar madeira, que parte do prefeito a gente entra para a mão de obra, e aí, então vocês poderão puxar a madeira de vocês. E eu estou trabalhando há mais de 4 meses, e aí não passou nem um caminhão assim, porque o setor madeireiro não consegui assim, não consegui a parceria da madeira, né? Para eles colocarem lá, já puxar. Então, uns 4 meses que o 240 não roda, 659 já está rodando madeira. Porque assim, realmente a madeira não aguenta. Mas quando eles fazem a parceria, bom, quando eles colocam a exposição que eles têm máquina de sinal, tem que trazer madeira, e até os próprios agricultores fazem, a gente leva um prédio, a gente consegue fazer. Já o nosso caso não conseguiu ainda, é tanto que nós estamos dando. Eu quero questionar a informação de todos os vereadores, de todos os presidentes que estão presentes, a respeito disso. Muitas vezes nós vereadores não sabemos que a estrada, né, que é recuperada, porque como é que realmente a estrada para ser recuperada? Nós sabemos que o município tem suas dificuldades. A gente precisa fazer a regulamentação, por isso que essa reunião já é muito importante, a regularização fundiária que vier de tal maneira, fazer legalmente o trabalho para que possa recolher seus impostos devidamente e ajude o município. Porém, só vem recurso federal onde existe projeto de assentamento. Quando eu tive a iniciativa de criar o BA Coluna, que ali faz parte, o BA Pará, o BA Placas e o BA Rio das Pedras, quando eu fiz isso, presidente, justamente foi no intuito de o município aberto para receber recursos. Se nós não tivéssemos projeto de assentamento, não teria recurso financeiro vindo do governo federal para assinar. Olha a explicação. Então é isso que eu queria levar ao conhecimento dessa lei e nós temos que cobrar, porque o município, se for olhar a situação financeira dele, ele não tem a mínima condição, a não ser quando era do governo do Estado e o PSF chegou e quando liberava alguma recurso. Senhor presidente, essa reunião de novo é muito importante. Só que executivo, legislativo, fosse todos e todos os municípios, e que saiam os presidentes da sessão, e fosse todo mundo junto fazer as cobranças que estão necessárias contigo. Só lembrando que esse requerimento também foi composto do vereador Sanelei, por mim também, é uma coisa muito grande, porque a gente sempre passa ali também naquela sinal, sempre visita, e os moradores dali, como foi bem discutido, muitos ramais, né, e que todos aqueles ramais têm acesso, transporte escolar, transporte dos alunos, aí próteses que se encontram, às vezes, péssima qualidade, então foi muitas reclamações, inclusive teve pessoas de lá que me procurou também, e aí a gente faz o requerimento e, com certeza, a gente pede que seja recuperado também, enquanto antes, porque, como a gente fala, muitas vezes cidade muito produtiva em nosso município, e que a gente tem uma muito grande, mas que, às vezes, assim como outros sinais, a estrada se encontra em péssimas qualidades em alguns ramais. Ninguém mais a discutir. Eu coloco o requerimento 021/2019 em votação. Todos que favoráveis pela comissão, quem não é favorável levanta-se vestido. Requerimento aprovado no lugar presente. Também temos aqui um ofício, Câmara Municipal de Placa, do senhor presidente. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, vem nomear o vereador Raimundo Ribeiro da Silva para representar o partido nesta Câmara Municipal como líder do partido. Sem mais para o momento, respeitosamente, partido do PSDB, então o ofício nomeando aqui o vereador Raimundo como líder do partido aqui na Câmara Municipal. Placas 26 de agosto de 2019. Também temos aqui a 16ª sessão ordinária da 6ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Todos que é favorável, permanência como estão, quem não é favorável, levanta-se vestido. Através da 16ª sessão ordinária, aprovada pelo número dos presentes. Senhoras e senhores vereadores, não temos mais nada a se tratar por hoje. A gente agradece a presença de cada um de vocês que nos acompanhou nesta manhã, que continue sempre participando conosco e que seja sempre bem-vindo a esta casa de leis. Então, vou encerrar essa sessão aqui de hoje, 26 de agosto.